Bom, pessoal, para ajudar vocês, eu vou fazer os dois exemplos ali, tá, que vocês têm no plano de aula, tá? O primeiro plano fala aí de um automóvel, né, que se deslocou andando 60 quilômetros por hora durante 2 horas e 30 minutos e pede para calcular qual foi a distância que ele percorreu com essa velocidade durante esse tempo. Então aqui nós temos uma relação de dependência, né? Por quê? Porque a minha distância percorrida depende do tempo que eu percorri, tá? Por quê? Porque eu tenho um valor aqui que se chama, que é a velocidade, no caso, 60 quilômetros por hora, tá? Esse valor aqui, nesse caso, ele é fixo, né? Claro que um carro não vai se movimentar sempre a 60 quilômetros por hora, mas é uma média, digamos assim, da velocidade com que ele se locomoveu durante esse percurso, tá? Então, se ele tem uma velocidade média de 60 quilômetros por hora, tá? Se eu andar 1 hora, eu sei que ele vai andar 60 quilômetros. Se eu andar 2 horas, eu sei que ele vai andar 120, né? Por quê? Porque ele anda 60 quilômetros a cada hora. Então, por isso que eu preciso multiplicar com o tempo que ele vai percorrer, né? Então, é a relação de dependência aqui da distância que depende do tempo que ele está percorrendo, porque ele está imprimindo uma velocidade de 60 quilômetros a cada hora, tá? Como aqui no probleminha diz que ele percorreu 2 horas e 30 minutos, é esse valor que eu vou usar aqui no tempo, né? Tempo t vai ser substituído no t aqui na função. Então nós vamos ter assim, distância igual a 60 vezes o tempo, que é 2,30, tá? Só que tem uma outra coisa aqui. O 2,30 eu não posso usar ele, por quê? Porque 2,30 minutos, né? Aqui no caso, eu coloquei errado, tá? É 2 horas, né? As 2 horas e 30 minutos eu não tenho como colocar 2,30, tá? Isso aqui não pode, ó, porque são duas unidades de tempo diferentes, né? Hora e minuto. Então eu tenho que ter, na verdade, esses minutos transformados em horas, tá? Nesse caso aqui, nós não vamos trabalhar a transformação de minuto em hora, tá? Porque é um outro assunto, na verdade. Mas assim, como eu coloquei 2 horas e meia, é fácil a gente perceber que esses 30 minutos, 2 horas e 30 minutos, é meia hora, né? Bom, se é meia hora, e cada hora é um inteiro, então significa que esses 30 minutos aqui, ele é 0,5 horas, né? Ele não completa 1 hora, ele é só meia hora. Para mim completar 1 hora, eu vou ter que ter 1,0 no caso, 1 hora, né? Então meia hora seria metade de 1, que é 0,5, tá? Então, na verdade, esse valor aqui vai ser 2,5 horas, então, tá? Nesse caso, tá bom? Então, já coloquei 30 minutos para ficar fácil a transformação aqui pra gente. Então, eu vou usar aqui, na verdade, 2,5 e vou multiplicar os dois valores para mim descobrir qual a distância que ele percorreu. Então vamos fazer aqui, pessoal, tá? 6 vezes 5, 30, né? Vai 3, 12, mais 3, 15 e um zero, né? E uma casa aqui, então 150, tá? Então, 150 quilômetros de distância, né? É só a gente ter o ciclo de raciocínio. Bom, se cada hora é 60, 2 horas é 120, meia hora é metade de 60, que é 30, então vai dar 150. Tá? Esse aqui é o exemplo 1. Agora a gente vai ver aí o exemplo número 2. Bom, pessoal, o segundo exemplo fala da produção de brinquedos de uma determinada indústria de brinquedos, tá? Que, dizendo assim, ó, que o custo para produzir brinquedos dessa empresa é R$ 5.000 mais R$ 3 por brinquedo produzido, tá? Esses R$ 5.000 é o valor fixo. Por que é R$ 5.000? Bom, é um problema, né? Um exemplo, uma situação. Esses R$ 5.000 podem representar o custo com o uso de máquinas, né? Com outras coisas, tá? Mas enfim, é o custo inicial para produzir os brinquedos é R$ 5.000, mais R$ 3 para cada brinquedo, né? Então pede para a gente descobrir o custo dessa produção para produzir 2.000 brinquedos, né? Que no caso ali é chamado de peças, né? 2.000 peças, né? Então qual é a função que nós temos aqui, ó? Bom, nós temos o custo C, né? Que é de R$ 5.000 mais R$ 3 por peça produzida. Então, 3 vezes a quantidade de peças que eu vou produzir. Se for uma, vai multiplicar por 2, se for duas,
for uma, multiplica por 1, se for 2, multiplica por 2 e assim por diante, tá? Bom, então a relação de dependência aqui é o seguinte: o custo depende de quantos brinquedos eu vou produzir. Isso é uma função, uma relação de dependência, tá? Entre duas variáveis, ou duas grandezas. No caso aqui, o custo está dependendo das peças que serão produzidas, tá? Bom, essa função aqui, ela pode também ser escrita dessa forma, ó. Quando é reais e não tenho nenhum valor ali nos centavos, posso colocar só 5.000, né? Mais 3 apenas. E esse vezes aqui pode ser colocado dessa forma, 3p. Sempre que eu tenho um valor numérico ao lado de uma variável e eu não tenho nenhum sinal entre eles, significa que é um produto, uma multiplicação, tá? Só para lembrar isso aqui para vocês. Então a gente vai fazer esse cálculo, vamos ver qual é que vai ser o custo para produzir 2.000 peças desse brinquedo. Então nós vamos ter custo igual 5.000 mais 3 vezes 2.000 brinquedos, tá? Então nós vamos ter aqui nessa equaçãozinha aqui, digamos, né? A gente sabe que sempre o produto é resolvido antes da adição, então nós vamos ter 5.000 mais 6.000, tá? Então o custo total dessa produção vai ser de R$11.000, né? O custo para se produzir, para essa indústria produzir 2.000 brinquedos, né? Com um valor inicial de 5.000 mais R$3 por brinquedo, é de R$11.000, tá? Então esses dois exemplos aí para ajudar vocês, e agora vocês tentem fazer os outros exercícios aí que estão no plano, tá? Um grande abraço, pessoal, bom trabalho!